O que acontece quando um jato presidencial repentinamente realiza uma manobra secreta perto de uma fronteira estrangeira no exato momento em que uma grande escalada militar está a ocorrer? Por que uma das aeronaves mais protegidas da América do Sul deixaria Caracas, voaria diretamente em direção ao Brasil, se aproximaria da remota fronteira de Roraima e retornaria como se estivesse a fugir de algo invisível? Essas foram as perguntas urgentes que explodiram entre os rastreadores de aviação, fóruns de defesa e redações internacionais nas últimas 24 horas. Várias fontes, incluindo a ADSB Exchange e as principais emissoras do Brasil, confirmaram que o jato presidencial venezuelano, um Airbus A319, operado pela estatal Conviasa, executou o que os especialistas estão a chamar de um dos movimentos mais suspeitos do regime Maduro nos últimos anos. E isso aconteceu precisamente quando Donald Trump, agora totalmente reativado no aparato de segurança de Washington, declarou o espaço aéreo venezuelano completamente fechado sob um mandato antinarcóticos abrangente. De acordo com os primeiros registros de rastreamento, a aeronave decolou de Caracas ainda sob o manto da noite, viajou diretamente para sul em direção à fronteira brasileira e pousou em Santa Helena de Uairém, um aeroporto remoto localizado a cerca de 250 quilômetros de Roraima. Minutos depois, o avião decolou novamente e retornou à capital, sem nenhuma explicação pública e sem a divulgação da lista oficial de passageiros. Para analistas que monitorizam padrões de voo em zonas de conflito, a viagem de ida e volta abrupta levantou muito mais perguntas do que respostas. Seria um teste de rotas de fuga, de emergência. Algo sensível foi transportado para longe da capital. O regime estaria tentando confundir os sistemas de inteligência americanos que têm intensificado a vigilância em todo o Caribe e no norte da América do Sul. A CNN Brasil informou que o jato é classificado como uma aeronave VIP do governo, frequentemente usada para viagens oficiais pelo próprio Nicolás Maduro. Mas nenhum veículo de comunicação conseguiu confirmar se o líder venezuelano estava a bordo durante o misterioso voo. A incerteza só aumenta a tensão. Este movimento repentino não aconteceu do nada. Ele ocorreu poucas horas após um novo aviso emitido pelo presidente Donald Trump no Truth Social, no qual ele declarou que nenhuma aeronave comercial ou privada deveria entrar ou voar no espaço aéreo venezuelano devido ao rápido agravamento do ambiente militar. Trump enfatizou que os Estados Unidos estão se preparando para iniciar a próxima fase de sua campanha contra o que Washington identifica como uma rede de narcotráfico apoiada pelo Estado que opera a partir do território venezuelano. De acordo com fontes citadas pelo Washington Post, aeronaves militares dos Estados Unidos têm realizado voos de vigilância quase contínuos perto das fronteiras venezuelanas, enquanto forças navais equipadas com recursos avançados já estão posicionadas estrategicamente no Caribe e no Pacífico Oriental, sob a Operação Southern Spear. A manobra inesperada do jato venezuelano, portanto, cruza-se com uma tempestade geopolítica mais ampla. A estratégia de Washington tornou-se cada vez mais agressiva nos últimos meses. Depois que operações marítimas interceptaram e destruíram dezenas de embarcações supostamente ligadas a rotas de drogas originárias da Venezuela, Trump anunciou que operações terrestres se seguiriam. A declaração foi direta: se os traficantes se afastarem do oceano, os Estados Unidos impedirão as entregas também em terra. A mensagem foi inequívoca e a pressão agora se irradia profundamente no núcleo militar, político e diplomático do regime de Maduro. Pouco depois do anúncio de Trump, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu um aviso global descrevendo o espaço aéreo venezuelano como potencialmente perigoso devido à elevada atividade militar e ao risco crescente de confronto direto. Várias grandes companhias aéreas internacionais suspenderam imediatamente as suas operações, levando a Venezuela a revogar os direitos de 6 empresas em retaliação. Para os especialistas que acompanham a segurança regional
regional, esta sequência de eventos não é apenas turbulência burocrática, é um sinal de que Washington está a preparar uma resposta abrangente que integra vigilância militar, influência diplomática e aplicação coordenada da lei. Esses desenvolvimentos desencadearam um novo debate entre analistas que documentam as estruturas do narcotráfico venezuelano há mais de uma década. Eles enfatizam que cada embarcação interceptada, cada carregamento apreendido e cada operação multinacional no Caribe é apoiada por estruturas jurídicas detalhadas, provas arquivadas e coordenação que passa por canais militares e judiciais. Nada é improvisado e nada é coincidência. O misterioso voo do jato presidencial venezuelano, portanto, se encaixa em um padrão em que movimentos repentinos muitas vezes precedem decisões importantes nos mais altos níveis do governo. À medida que a tensão aumenta, uma questão domina as reuniões de inteligência em toda a região. Este voo foi uma mera coincidência, ou o primeiro sinal de que o regime de Maduro está a preparar-se para a fase mais perigosa do impasse. Nas horas que se seguiram à manobra inexplicável do jato, a temperatura geopolítica no Caribe subiu acentuadamente. Funcionários da inteligência americana, citados por grandes veículos de comunicação como o Washington Post, revelaram que aeronaves militares dos Estados Unidos têm feito patrulhas persistentes perto do território venezuelano, um ritmo operacional raramente visto fora das principais zonas de conflito. Ao mesmo tempo, a atividade naval aumentou. Porta-aviões avançados, navios de vigilância especializados e unidades marítimas de elite se reposicionaram em pontos estratégicos, formando o que analistas de defesa descrevem como um cordão de isolamento cada vez mais apertado ao redor da costa venezuelana. Todas essas ações fazem parte da Operação Southern Spear, a iniciativa anti-narcóticos e anti-cartéis mais abrangente lançada na região nas últimas décadas. O objetivo, de acordo com especialistas familiarizados com seus componentes confidenciais, é nada menos do que desmantelar a infraestrutura marítima que sustenta o que Washington chama de um aparato de narcotráfico sancionado pelo Estado. As recentes declarações públicas de Trump adicionaram outra camada de urgência a este cenário já volátil. Ele anunciou que as operações marítimas já haviam neutralizado dezenas de embarcações ligadas a rotas de tráfico originárias da Venezuela. No entanto, ele insistiu que a pressão marítima, por si só, não era suficiente. Se os contrabandistas se adaptassem transferindo os carregamentos para a terra, então seguir-se-iam interdições terrestres. Ele declarou que as forças dos Estados Unidos estavam preparadas para impedir as entregas por terra, enfatizando que as operações em terreno eram mais fáceis, rápidas e iminentes. Este tom intransigente, proferido durante um dos períodos festivos mais movimentados nos Estados Unidos, a época do Dia de Ação de Graças, ressoou imediatamente nos círculos diplomáticos e observatórios de defesa. Ele ressaltou o quão central a crise venezuelana se tornou na agenda de segurança de Washington. As consequências desses anúncios rapidamente se espalharam. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu um alerta urgente a todas as companhias aéreas internacionais, alertando para os riscos elevados para aeronaves que voassem acima ou perto do espaço aéreo venezuelano. O alerta destacava a possibilidade de confrontos militares inesperados ou erros de cálculo por parte das unidades de defesa aérea venezuelanas. Em poucas horas, várias companhias aéreas importantes suspenderam as suas rotas, alegando questões de segurança. As autoridades venezuelanas responderam revogando os direitos operacionais de 6 transportadoras internacionais, um ato de retaliação que apenas aprofundou a sensação de instabilidade. Analistas descreveram a medida como um sinal de pânico interno dentro do regime, um governo cada vez mais isolado e incapaz de controlar as consequências econômicas de suas próprias decisões. À medida que essas tensões aumentavam, especialistas em segurança latino-americana enfatizaram repetidamente um ponto essencial: nada do que Washington está fazendo
é espontâneo. Cada interdição, cada apreensão, cada operação coordenada no Caribe seguiu uma cadeia legal e processual clara. Durante anos, os investigadores documentaram meticulosamente os casos com cada embarcação interceptada, contendo várias camadas de provas, incluindo registros detalhados, registros forenses e supervisão do Ministério Público. Compreender este padrão é crucial, porque revela a dimensão do desafio que o governo de Maduro enfrenta. O que começou como uma questão regional evoluiu para uma das maiores estruturas de narcotráfico ligadas ao Estado já identificadas. Neste contexto, a Semana de Ação de Graças revelou-se simbólica. Enquanto os Estados Unidos entravam em feriado nacional, a máquina diplomática de inteligência e militar de Washington fez o contrário. Ela acelerou. Altos funcionários viajaram pela Bacia do Caribe, reforçando alianças e selando mecanismos de coordenação destinados a fechar o círculo operacional em torno do regime venezuelano. No dia 25, o presidente do Estado-Maior Conjunto do governo Trump, general Danny Kent, chegou a Trinidad e Tobago, onde foi recebido pela primeira-ministra Kamala Persad. Esta pequena nação insular, localizada ao norte da Venezuela, tornou-se discretamente um dos centros de vigilância mais importantes da região. A sua proximidade com a costa venezuelana torna-a ideal para monitorizar rotas marítimas clandestinas e rastrear movimentos de alvos de alto valor associados às redes de narcotráfico do regime. Quase simultaneamente, o secretário de Guerra dos Estados Unidos aterrou na República Dominicana, onde foi recebido pelo presidente Luiz Abinader. As discussões centraram-se diretamente no narcotráfico e na coordenação regional. Washington elogiou publicamente a cooperação do governo dominicano, sinalizando que um cinturão de segurança regional estava a ser montado com uma rapidez surpreendente. Observadores políticos notaram que o timing e a sincronização desses eventos diplomáticos não foram acidentais. Eles formaram peças interligadas de uma estratégia mais ampla destinada a isolar o governo de Maduro e minar a sua capacidade de manobra. O que os especialistas debatem agora não é se Washington está a preparar uma fase de operações de alta intensidade, mas sim quão perto a região está de testemunhar uma escalada dramática. Porque se a Operação Southern Spear está realmente a entrar na sua fase decisiva, o próximo passo poderá remodelar todo o equilíbrio de poder no norte da América do Sul. À medida que o círculo diplomático se fechava, analistas começaram a delinear a arquitetura mais profunda que impulsiona as ações de Washington. De acordo com especialistas citados pela DW e pela Reuters, a Operação Southern Spear é muito mais do que um esforço policial regional. É um protocolo de desmantelamento em grande escala, envolvendo várias agências, projetado para neutralizar organizações criminosas apoiadas pelo Estado. Em sua essência, está uma estrutura estratégica padronizada dos Estados Unidos, usada sempre que uma ameaça estrangeira representa riscos à soberania americana, à estabilidade regional ou a corredores internacionais críticos. Neste caso, a ameaça não é um único grupo, mas o que Washington identifica como toda uma estrutura estatal convertida numa plataforma de narcotráfico. A primeira fase desta estrutura, explicam especialistas em inteligência, envolve uma cimeira interagências que reúne líderes militares, procuradores federais e agências de inteligência como a DEA e a CIA. O objetivo é avaliar como a ameaça afeta a segurança continental. Uma vez que a ameaça é classificada como de alto nível e transnacional, cada agência propõe planos de ação. Esses planos são analisados por altos funcionários da defesa e sintetizados em um briefing formal da missão para o presidente. Só então os Estados Unidos definem os objetivos judiciais, militares, financeiros, diplomáticos e operacionais. Isso não é teoria. É o mesmo modelo usado em operações contra as redes financeiras do Talibã, as rotas de pirataria somalis e os sindicatos de gangues haitianos. E agora, de acordo com analistas americanos, é precisamente esse modelo
que está a ser aplicado à Venezuela. Após a definição da missão, começa a segunda fase. Cada órgão federal recebe as suas ordens operacionais. Estas incluem procedimentos legais, alvos para sanções financeiras, restrições para o pessoal diplomático, zonas de vigilância militar e prazos para ações cinéticas ou não cinéticas. A partir desse momento, as reuniões de coordenação tornam-se rotineiras, mapeando cada nó da estrutura a ser desmantelada. Paralelamente, um grupo especializado começa a construir o que os especialistas chamam de ecossistema operacional anexo, anexos legais, diretrizes forenses, protocolos de interceptação marítima, registro de bens apreendidos e métricas para o desempenho da missão. Em operações de grande escala, esse ecossistema anexo pode incluir centenas de documentos cobrindo procedimentos para todos os cenários possíveis, desde falhas de interceptação até retaliação política por parte do regime-alvo. Isso leva o processo à sua característica mais decisiva, a simulação de cenários. Especialistas em estratégia de defesa enfatizam que os Estados Unidos não se envolvem em missões de alto risco sem realizar várias camadas de simulações, antecipando resultados falhas e riscos colaterais. Essas simulações consideram a geografia, a postura militar, as consequências diplomáticas e até mesmo possíveis campanhas de desinformação pelo regime-alvo. Quando os analistas dizem que nada é improvisado, isso reflete essa extensa cultura de simulação. Cada movimento é estudado, testado, revisado e então aprovado. Aplicadas à Venezuela, todas essas etapas apontam para uma conclusão que os especialistas agora expressam abertamente. Os Estados Unidos já cruzaram o limiar para uma missão que visa não apenas interromper o transporte de drogas, mas incapacitar estruturalmente o regime que o possibilita. A evidência está na sequência de ações recentes. Washington primeiro rotulou o Tren de Aragua como uma organização terrorista. Em seguida, o Cartel de Los Soles foi classificado na mesma categoria. Imediatamente depois, veio a recompensa de $50 milhões pela captura de Nicolás Maduro, seguida por recompensas por Diosdado Cabello e Vladimir Padrino. Esse padrão de escalada reflete o modelo de colapso do financiamento do terrorismo usado anteriormente contra redes do Oriente Médio e da África. Simultaneamente, as mobilizações navais e aéreas se intensificaram em torno de Porto Rico, Trinidade e Tobago e do Caribe Oriental. As interceptações aumentaram, as operações conjuntas multiplicaram-se e as coligações diplomáticas estão a expandir-se. Com tantas medidas já em andamento, os analistas argumentam que Washington tomou uma decisão irreversível. O regime venezuelano deve ser desmantelado porque constitui, nas suas palavras, o motor estatal do sistema hemisférico de narcotráfico. No entanto, o que realmente alarma os observadores regionais é a implicação por trás dessa lógica. Se os Estados Unidos veem a Venezuela não como um país infiltrado por criminosos, mas como um Estado criminoso em si, então as negociações tornam-se quase impossíveis. As agências de inteligência insistem que Maduro, Diosdado e Padrino têm demonstrado padrões consistentes de engano em todas as interlocuções diplomáticas. Washington acredita que qualquer negociação apenas daria tempo ao regime para reorganizar rotas, realocar ativos e evitar consequências. Isso levanta uma questão perigosa, que os especialistas não estão mais evitando. Se as soluções diplomáticas estão fora de questão, isso significa que a próxima fase envolverá operações terrestres diretas dentro do território venezuelano. À medida que os analistas enfrentam a possibilidade de operações terrestres, a atenção se volta para como os Estados Unidos vêm construindo uma base jurídica e operacional há meses. Especialistas em segurança observam que todas as interceptações marítimas, todas as embarcações apreendidas e todos os casos registrados ligados às rotas de drogas venezuelanas foram apoiados por extensos procedimentos judiciais. Nada foi feito discretamente ou fora dos registros.
Cada ação inclui um processo formal, um promotor supervisor e uma cadeia de autorizações militares e legais. Isso é importante porque revela a intenção. Washington não está a improvisar uma campanha regional. Está a montar uma estrutura forte o suficiente para justificar uma escalada se a missão assim o exigir. Os especialistas remontam a linha do tempo até fevereiro, quando as agências dos Estados Unidos iniciaram uma sequência estruturada de designações com o objetivo de enfraquecer a posição internacional do regime venezuelano. Primeiro, veio a classificação internacional do Trem de Aragua como organização terrorista. Em poucas semanas, o Cartel de Los Soles recebeu a mesma designação, uma medida rara que colocou os mais altos escalões das Forças Armadas venezuelanas sob escrutínio por ligações com o terrorismo. Pouco depois, o Departamento de Justiça anunciou uma recompensa de $50 milhões por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro, descrevendo-o como o chefe operacional de uma empresa de narcotráfico hemisférica. Recompensas por Diosdado Cabello e Vladimir Padrino se seguiram rapidamente. Esses não foram gestos simbólicos. Foram marcadores de escalada, sinalizando que Washington agora vê a liderança venezuelana como atores criminosos em vez de figuras políticas legítimas. À medida que essas classificações se acumulavam, o perímetro militar ao redor da Venezuela se intensificava. Navios sofisticados foram enviados ao Mar do Caribe. Aeronaves de vigilância expandiram suas rotas de voo e as forças americanas em Porto Rico e Trinidad e Tobago iniciaram operações coordenadas. As interceptações marítimas aumentaram significativamente. E os parceiros regionais começaram a partilhar informações de inteligência numa escala nunca vista, desde o auge das operações de contra-insurgência da Guerra Fria. Analistas da Reuters e da DW descrevem essa transformação como um anel estratégico cuidadosamente construído para reduzir a margem de manobra do regime. O que torna este momento ainda mais crítico é a escala do sistema de narcotráfico ligado ao regime documentado nas últimas 2 décadas. Investigações de várias agências mostram que a Venezuela evoluiu de um corredor de trânsito para uma artéria central da distribuição de cocaína no hemisfério. No início dos anos 2000, estimava-se que aproximadamente 60 toneladas de cocaína passavam pelo território venezuelano a cada ano. Em 2007, esse número subiu para mais de 260 toneladas, representando cerca de 17% da produção global de cocaína. Esses números aparecem consistentemente em documentos da DEA, depoimentos judiciais e processos judiciais internacionais. Os especialistas enfatizam que essa expansão não foi acidental. Ela coincidiu com o deslocamento de grupos guerrilheiros colombianos no âmbito do Plano Colômbia. À medida que os grupos armados foram expulsos de seus territórios tradicionais, eles buscaram nova proteção. De acordo com os investigadores, figuras como Hugo Carvajal e membros seniores das Forças Armadas venezuelanas abriram as portas. A partir desse momento, as rotas se multiplicaram. Os produtos eram transportados por terra, ar e mar. Estados como Zulia, Apure, Táchira e Amazonas tornaram-se corredores críticos. Os carregamentos saíam das regiões fronteiriças colombianas, passavam pela Venezuela e seguiam para o Caribe, América Central, África Ocidental e Europa. Essa estrutura cresceu e se tornou um sistema multinacional alimentado por recursos estatais, logística militar, cobertura diplomática e uma rede de intermediários corruptos. É por isso que analistas de inteligência argumentam que não há possibilidade de negociação. Maduro não pode desmantelar uma estrutura que garante a sobrevivência do regime. Diosdado Cabello não pode abandonar operações que têm sustentado a lealdade política e militar. E Padrino, que controla as Forças Armadas, não pode romper os laços com o sistema que garante a sua influência. Para Washington, essa realidade significa que interceptar embarcações e prender agentes não eliminará o cerne do problema. O cerne é institucional. Está embutido na hierarquia do regime.
Portanto, os analistas afirmam que a missão não é mais reduzir o tráfico. Trata-se de neutralizar o próprio regime. A estabilidade no hemisfério, argumentam, continuará impossível enquanto a Venezuela operar como um estado criminoso com alcance continental. Isso leva a uma questão séria que agora circula nos círculos de defesa, em Miami, Bogotá, Brasília e Washington. Se a via diplomática está interrompida e a infraestrutura é institucional, até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para acabar com o sistema na sua origem? À medida que Washington avança em seu cronograma operacional, especialistas enfatizam que o mundo está entrando na fase mais delicada e potencialmente explosiva da crise. A escalada não se concentra mais em interceptações marítimas ou advertências diplomáticas. Agora gira em torno de uma certeza estratégica ecoada por analistas em todo o hemisfério. O regime venezuelano cruzou o limiar do autoritarismo político para uma governança criminosa em grande escala, e a estrutura que o sustenta não pode ser desmantelada sem confrontar o próprio Estado. Especialistas em defesa dos Estados Unidos destacam que, após as designações recompensas e operações marítimas, o próximo passo no manual americano é precisamente o que está a começar a se desenrolar: a transição da pressão externa para a perturbação interna. Isso não significa necessariamente uma invasão imediata, mas sim uma sequência calibrada de ações destinadas a enfraquecer a capacidade operacional do regime a partir de dentro. Um dos primeiros indicadores é o aumento dos alvos baseados em informações de inteligência. Agências como a DEA, a CIA e a DIA intensificaram a vigilância dos ativos militares venezuelanos, do pessoal diplomático no exterior, das redes comerciais secretas e do tráfego aéreo proveniente de aeroportos controlados pelo regime. O misterioso voo do jato presidencial é visto neste contexto de monitoramento intensificado. Até mesmo movimentos menores são agora interpretados através das lentes de potenciais sinais estratégicos ou tentativas de rotas de fuga. Paralelamente a essa pressão interna, os Estados Unidos adotaram uma política de cerco regional. Por meio da coordenação diplomática em Trinidad e Tobago, República Dominicana, Colômbia e ilhas caribenhas holandesas, Washington montou o que a Reuters chama de escudo cooperativo, uma rede projetada para restringir a capacidade de manobra do regime. Cada nação desempenha um papel específico. Trinidad monitoriza as travessias marítimas. A República Dominicana fornece inteligência à Colômbia, rastreia os corredores terrestres, e as ilhas holandesas supervisionam as rotas aéreas do norte das Caraíbas. Esta estrutura multifacetada forma um cinto apertado em torno das operações venezuelanas. No entanto, o cerne da crise não reside apenas na geografia ou na diplomacia, mas na escala do ecossistema criminoso que o regime é acusado de construir. Notícias de defesa e documentos judiciais internacionais descrevem um sistema que opera com hierarquia militar, proteção diplomática e toda a maquinaria do Estado venezuelano. Uniformes, embaixadas, aeronaves estatais, recursos navais e agências de inteligência teriam sido reaproveitados como instrumentos de logística do cartel. Segundo analistas, é por isso que as negociações são consideradas fúteis. Um governo que depende da economia criminosa para obter receita, lealdade e controle territorial não pode desmantelar voluntariamente a fonte do seu poder. Especialistas alertam que isso cria uma categoria rara e perigosa na segurança internacional, uma ameaça impulsionada pelo Estado em vez de um ator não estatal. Ao lidar com cartéis ou grupos insurgentes, os Estados Unidos podem aplicar pressão, impor sanções ou desativar redes. Mas, quando a estrutura está incorporada diretamente ao Estado, a resposta deve corresponder a uma escala diferente. É por isso que Washington parece preparada para uma missão sem resolução rápida.
Autoridades citadas pelo Washington Post e pela DW destacam que o governo Trump vê a crise não como uma disputa política, mas como uma emergência de segurança hemisférica que requer compromisso de longo prazo e operações em várias frentes. Dentro da Venezuela, o regime está ciente dessa mudança. Analistas relatam aumento da mobilização militar perto dos estados costeiros, intensificação das campanhas de propaganda e transferências internas discretas de altos funcionários. Alguns observadores acreditam que a misteriosa manobra do jato presidencial pode refletir um medo crescente dentro do círculo interno. Outros argumentam que pode ter sido um teste para medir o tempo de reação dos Estados Unidos. O que é certo é que a confiança dentro do regime está a deteriorar-se rapidamente. E a história mostra que as fraturas internas muitas vezes se aceleram quando a pressão externa se torna esmagadora. Enquanto isso, autoridades dos Estados Unidos enfatizam publicamente e em privado que a missão continuará independentemente do tempo necessário. A lógica, conforme afirmado por especialistas em segurança regional, é direta. A estabilidade hemisférica é impossível enquanto um regime que funciona como uma superestrutura criminosa permanecer no poder. Essa crença remodelou a abordagem de Washington em um esforço estratégico de longo prazo para desmantelar o regime com o objetivo de eliminar a ameaça na sua raiz e não apenas os seus sintomas. E a cada movimento, a cada voo, a cada embarcação interceptada, a pergunta se torna mais urgente. A região está a aproximar-se do ponto de viragem decisivo, em que a pressão secreta se transforma em ação aberta. À medida que a crise se aprofunda, os analistas concordam que a região está agora à beira de uma transformação estratégica diferente de tudo o que se viu no hemisfério ocidental nas últimas décadas. As informações acumuladas, as manobras diplomáticas sincronizadas, as mobilizações navais, os voos de vigilância, as designações de terrorismo, as recompensas multimilionárias e o estreitamento das alianças regionais apontam todos para uma única conclusão. Washington tomou uma decisão irreversível e de longo prazo para neutralizar o regime venezuelano como pilar central do narcotráfico hemisférico. Durante meses, especialistas em defesa da Reuters, DW e think tanks americanos observaram que a estratégia do governo Trump passou metodicamente da categorização à contenção da interdição marítima, à coordenação regional do isolamento diplomático, à pressão sustentada da inteligência. Agora ela entrou no que os especialistas chamam de fase de convergência operacional, um período em que várias linhas de ação começam a se reforçar mutuamente. Essa convergência não é acidental. Ela reflete o protocolo padrão americano usado ao enfrentar uma ameaça que não pode ser negociada, não pode ser contida temporariamente e não pode ser desmantelada apenas por meio de pressão externa. A crise chegou a um ponto em que os governos regionais, as comunidades de inteligência e os planejadores militares reconhecem que o regime venezuelano representa uma ameaça estrutural e não circunstancial. Um Estado que funciona como um cartel é fundamentalmente incompatível com a segurança hemisférica. Essa é a lógica que orienta a postura de longo prazo de Washington. De acordo com analistas, a estabilidade nas Américas é impossível se o centro logístico de um sistema multinacional de narcotráfico permanecer intacto e protegido por um aparato estatal corrupto. Enquanto isso, dentro da Venezuela, o medo e a incerteza estão a crescer. Fontes que monitorizam os movimentos internos relatam um aumento nas transferências de altos funcionários, a fortificação de certas bases militares e o envio mais agressivo de unidades de contra-espionagem. O misterioso voo do jato presidencial, que desencadeou a última onda de alarme, se encaixa nessa atmosfera de ansiedade crescente. Quer tenha sido um teste de rotas de fuga, uma transferência de documentos confidenciais ou uma tática de desvio, os especialistas concordam num ponto: regimes sob pressão extrema raramente se movem sem motivo. Os riscos não são meramente políticos.
são estruturais. A rede que evoluiu ao longo de 2 décadas penetrou nas cadeias de comando militar, missões diplomáticas no exterior, canais financeiros, milícias territoriais e uma vasta rede de intermediários. Para desmantelar tal sistema, é preciso mais do que sanções ou interceptações marítimas. É necessária o que os analistas chamam de neutralização de espectro total, uma missão coordenada que integra operações de inteligência, estruturas jurídicas, aplicação militar, alianças regionais e contenção diplomática. É exatamente isso que a Operação Southern Spear vem construindo. E então, vem a pergunta final. E mais difícil, essa missão culminará em operações terrestres diretas dentro da Venezuela. Os especialistas permanecem cautelosos. Eles enfatizam que mesmo que ocorram operações terrestres, elas provavelmente serão altamente direcionadas, de alcance limitado e baseadas em meses de mapeamento de inteligência. Outros argumentam que a trajetória atual, combinada com a linguagem intransigente de Trump, torna uma incursão terrestre controlada mais provável do que em qualquer outro momento nos últimos 20 anos. Todos concordam, no entanto, que Washington já se comprometeu com o objetivo final, o desmantelamento do regime que sustenta a máquina do narcotráfico hemisférico. Nos círculos de defesa, uma única avaliação está a ser repetida. A primeira ditadura que se espera que caia no novo alinhamento de segurança das Américas é a Venezuela. Não por causa da ideologia, mas por necessidade estrutural. Washington não vê isso como um debate de política externa, mas como uma emergência continental. E emergências, por definição, exigem soluções decisivas. O mundo agora observa, enquanto o próximo passo se aproxima, sem saber quando ele virá, mas plenamente consciente de que a trajetória já foi traçada. As últimas 24 horas mostraram que os riscos desta crise não são mais teóricos. Um jato presidencial, fazendo um voo misterioso em direção a uma fronteira estrangeira, patrulhas militares intensificadas, missões diplomáticas sincronizadas e o aperto do cinto de segurança regional apontam para um momento de profunda transformação nas Américas. A questão não é mais se Washington agirá, mas até onde está disposta a ir e quando a fase decisiva se desenrolará. Eventos como esses afetam não apenas a Venezuela, mas todo o hemisfério. Eles moldam os fluxos migratórios, as economias regionais, as alianças de segurança e a estabilidade futura do continente. E para milhões de pessoas que assistem à distância, tentando entender o que virá a seguir, ter uma análise clara, factual e acessível é mais importante do que nunca. Se queres ficar a par destes desenvolvimentos, se queres compreender as forças que moldam a região e se queres explicações fiáveis, sem sensacionalismo ou desinformação, certifica-te de que fazes parte desta comunidade. O seu envolvimento ajuda a manter viva a análise independente. Por isso, reserve um momento para se inscrever, deixar um comentário e partilhar as suas ideias. O que acha que vai acontecer a seguir? Acredita que a estratégia atual levará a uma resolução pacífica ou estamos a caminhar para uma escalada histórica no hemisfério? A sua voz é importante e a sua perspectiva acrescenta profundidade a esta discussão. Participe na conversa, mantenha-se informado e ajude outros a compreender os acontecimentos em rápida evolução que estão a remodelar as Américas hoje.